Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo número 2, versículo número 15. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso número 15. Os irmãos encontraram? A palavra de Deus diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que ela fale ao nosso coração, porque é tudo que nós necessitamos nesse momento. Ouvir a Tua voz, a palavra que é o verdadeiro alimento, como mesmo o Senhor disse, não é só de pão que vivemos, mas de toda palavra que procede da Tua boca. E nós estamos diante dessa palavra, que ela nos alimente, que ela nos fortaleça, palavra da verdade, que nos liberte de todo erro, de todo engano, de todo pensamento errado, que a Tua palavra produza conserto essa manhã. Para isso, ó Deus, eu também entrego a minha vida, pedindo Tua graça, Tua misericórdia e a unção do Espírito Santo sobre mim, para que eu seja capaz de ministrar a Tua palavra de acordo com o que o Senhor deseja esta manhã. Usa-me, Pai, eu te peço, orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, há muitas coisas no livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, mas eu tirei apenas um versículo aqui para desenvolver contigo um raciocínio, uma reflexão a respeito de alguns perigos. Aqui o texto está dizendo que as vinhas estão em flor, estão florescendo, não é? E eu creio que nós todos desejamos florescer, no sentido de melhorar. Como eu disse aqui semana passada, falando a respeito de prosperidade, é um tipo de prosperidade, esse florescimento, né? Essa melhora. Quem aqui não quer florescer, né? Quantos de nós não querem melhorar a sua vida de um aspecto geral, não apenas na questão financeira? Então, se as vinhas estão em flor, quer dizer que as coisas estão dando certo, as coisas estão melhorando, as coisas estão progredindo, porque nós temos sido abençoados. Talvez a sua vida esteja no início de um processo de melhora. Você passou por momentos difíceis e agora as coisas começam a se encaixar. É mais ou menos isso que quer dizer, as vinhas estão em flor. E a gente quer que isso continue, que isso chegue ao final, que é a produção do fruto, né, que vem após. E isso é o desejo de todos nós. Mas, segundo o texto diz, para que essas vinhas que estão em flor possam progredir, eu preciso apanhar as raposas. Porque as raposas, segundo o texto, devastam os vinhedos. As raposas destroem os vinhedos. E o texto aqui é bem específico, porque ele fala das raposas e logo faz uma observação. As rapozinhas, mesmo aquelas pequenas, podem produzir um prejuízo no seu vinhedo. Então é hora de apanhar as raposas, as rapozinhas, que podem atrapalhar a nossa vida, o nosso progresso, o nosso florescimento, né? Como é o assunto aqui do texto. Isso me leva a pensar, junto contigo, que nem sempre são os grandes problemas que nos derrubam, que são os grandes monstros que vão nos fazer ser derrotados, porque o texto fala de raposinha. A raposa já é um animal que não cresce muito, né? E a raposinha é pequenininha, né? Mas há um especial cuidado aqui ao mencioná-la, dizendo que ela precisa ser apanhada, ela precisa ser impedida de produzir aquilo que ela sabe fazer, que é destruição. E na nossa vida nós temos um inimigo que a Bíblia diz veio roubar, matar e destruir. E é nossa função lutar contra ele, como a Bíblia diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa resistência cabe a nós. Apanhar as raposas e rapozinhas cabe a gente.
E como eu disse, não são os grandes problemas, os grandes monstros, os grandes animais, às vezes, que vão atrapalhar o nosso crescimento e florescimento, mas sim pequenas raposas que a princípio parecem bonitinhas. Você já viu uma raposa? Olhando para ela assim, parece que ela é bonitinha, né? Só que a raposa, mesmo bonitinha, é um perigo. A Bíblia diz que Satanás se veste como um anjo de luz. E quando você olha, você fica impressionado com a sua beleza, não é? Ele não é aquela imagem mitológica feia do diabo, né, com tridente, com chifre vermelhinho, não. Ali há uma aparência muito bonita, muito agradável, né? Então são as pequenas coisinhas que podem atrapalhar o nosso crescimento. São pequenas pedras que às vezes nos fazem tropeçar. Porque quando a pedra é muito grande, você não tropeça. Você tropeça numa pedra desse tamanho? Não. Mas se é uma pedrinha, você passa despercebido, você não percebe, não atenta, tropeça nela e cai. Então a atenção especial aqui do texto são a esses pequenos problemas que atrapalham a nossa caminhada. E se eu não resolver isso, se eu não tirar essas pequenas pedras, se eu não tratar, não apanhar essas pequenas raposas, elas podem destruir a minha vida, podem me fazer tropeçar e cair. E aí a vinha que estava em flor, a ponto de produzir, ela simplesmente vai voltar atrás, simplesmente ela será destruída. E o símbolo aqui da raposa é bem interessante, porque na Bíblia várias vezes este animal, e veja, nada contra o animal em si, é apenas um símbolo, né? Deus não amaldiçoou a raposa faz o que ela precisa fazer, é a sua natureza, né? Cada animal tem a sua natureza, não é intrinsecamente bom nem mal, é a sua natureza animal. Então, eu não tenho raiva de uma raposa, mas o que a Bíblia mostra para ela é que ela normalmente representa a astúcia do mal, o engano, a destruição, aquilo que é sorrateiro, aquilo que é falso, aquilo que é ilusório. Muitas vezes a Bíblia se refere assim e coloca a raposa como um exemplo desse comportamento. Então, apesar de ser um animal a princípio frágil, a raposa não é um animal muito forte, né? A princípio ela é frágil, ela não tem muita força, mas ela pode provocar grandes males, grandes prejuízos, porque a raposa ela come tudo, meu irmão. A raposa devora tudo. Quando você ouve falar no devorador, você pensa em quem logo, né? E a raposa é um bom exemplo de um pequeno devorador que não sobra nada na sua frente, porque ela vai simplesmente devorar. Então, um cuidado especial, a Bíblia está me dizendo, eu tenho que ter com essas pequenas coisas, com esses pequenos devoradores, que querem devastar os meus vinhedos, que eu tenho cuidado, que têm progredido, que já estão florescendo, e a raposa vai simplesmente atacá-los. E a Bíblia coloca aqui alguns exemplos. O primeiro que eu quero te mostrar está no livro de Neemias. Abra aí a sua Bíblia no livro de Neemias. E aqui no livro de Neemias, no capítulo número 4, há uma alusão, né, a esse animal. E a alusão, como eu disse, é sempre normalmente negativa. Em Neemias 4, versículo 3, está escrito assim: estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Eles estavam edificando, eles estavam reconstruindo, estavam erguendo, mas o inimigo, aquele que debocha, aquele que desdenha, representado aqui por Tobias, disse: olha, isso aí não é nada, esse progresso não é nada, porque uma pequena raposa pode destruir esse muro de pedra. Colocando então mais uma vez o animal dessa forma. Também a Bíblia diz no Novo Testamento, palavras de Jesus, em Lucas capítulo número 13, Lucas capítulo número 13, versículo 31 e versículo 32, diz assim: naquela mesma hora alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a esta raposa
que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Jesus chamou Herodes de raposa. Jesus disse que ele era como uma raposa, pela sua astúcia, pela sua malícia, pela sua intenção maligna contra a vida do próprio Senhor. Então você vê mais uma vez a Bíblia se referindo nesses termos, usando como exemplo esse animal. E agora chegamos no livro de Cânticos dos Cânticos, dizendo: precisamos apanhar essas raposas. Precisamos apanhar estas raposinhas, porque as nossas vinhas estão em flor e as raposas devastam os vinhedos. E como eu disse, não são os leões os grandes problemas, não são as pedras enormes os grandes problemas, não são os grandes animais, mas às vezes são pequenas raposas que vão nos derrubar. Talvez não seja um grande inimigo que vai acabar tendo sucesso contra nós, mas é uma pequena raposinha que se instala, que tenta penetrar na nossa vida para destruir o nosso vinhedo que está começando a florescer. E a gente precisa então ter atenção dobrada com aquilo que é pequeno, porque com aquilo que é grande e aparente, nós vemos até de longe, mas aquilo que é pequeno pode nos enganar. Aquilo que é, a princípio, insignificante, talvez seja isso que vá nos derrubar. Golias, quando olhou para Davi com suas pedras, desdenhou daquela cena ridícula. Um homem baixinho com umas pedrinhas, mas foi uma pedrinha que derrubou Golias. Talvez esse princípio deva também chamar a nossa atenção, porque, como disse Jesus, aqui eu leio contigo Mateus capítulo 23, presta atenção no que Jesus está dizendo aqui. Em Mateus capítulo 23, versículo número 24, ele diz assim: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. E a gente às vezes inverte a nossa ordem de prioridades, de preocupações, ignorando certas coisas ou atentando para outras que não mereceriam atenção, e aí de repente somos enganados. Como ele diz, coamos mosquitos e engolimos camelos. Nos preocupamos com outras coisas e deixamos passar coisas que talvez possam ser insignificantes. E aí a gente inverte a ordem dos valores, das prioridades, e ali se encontra o nosso problema. Veja mais o que diz a Bíblia no livro de Eclesiastes, vamos ler no capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, um livro também de sabedoria, versículo número 18, diz assim: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Veja, um só pecador já é suficiente para destruir muitas coisas boas. Um só erro, às vezes, é suficiente para nos derrubar. Talvez a gente acerte na maioria dos momentos, mas talvez um erro, dependendo da sua gravidade ou proporção, pode nos derrubar como uma pequena raposa que destrói um muro de pedra. Como um pequeno animal sorrateiro que pode destruir. Um só pecador pode causar um prejuízo enorme dentro de uma igreja, de uma congregação. Um só pecador pode destruir uma família, irmãos. Um só pecador pode destruir uma comunidade. Então há um alerta para que a gente trate disso. Apanhar as raposas, apanhar as raposinhas, como está sendo dito nessa palavra. E que raposas talvez sejam essas, para a gente então entender um pouco melhor desses pequenos problemas que podem nos derrubar. Eu separei alguns exemplos aqui, 5 no total, mas que podem ser acrescidos de muitos outros que o Espírito Santo traga ao seu coração. Quais os problemas que podem se tornar como raposas na nossa vida, que vão bloquear o nosso florescimento, vão bloquear a nossa frutificação e vão trazer um grande prejuízo para nós? Primeiro deles, eu leio contigo um texto que nos será de exemplo, Gênesis capítulo número 25.
é um exemplo bem conhecido na Bíblia de uma pequena raposa que derrubou um homem. Gênesis 25, do versículo 29 até o versículo 32. Está escrito assim: Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura. Você conhece essa passagem, não é? Em que Esaú, que era o primeiro filho, o que saiu primeiro eram gêmeos, mas ele então era o primogênito por ter saído primeiro, tinha o direito da herança da primogenitura, o direito de herdar não só os bens, mas a bênção principalmente que estava sobre seu pai. E aí, voltando de um momento, de caça, exausto, como diz a Bíblia, morrendo de fome, essa expressão acho que se encaixa aqui em Esaú, né? Às vezes a gente diz: eu estou morrendo de fome. Cuidado quando você estiver morrendo de fome, porque talvez você acabe trocando coisas muito superiores por um prato de cozinhado vermelho. E foi o que fez aqui Esaú. Ele, por um pouquinho de comida, deixou de lado a sua herança, deixou de lado tudo aquilo que estava preparado para ele. Às vezes Deus tem coisas preparadas para nós, e as únicas pessoas que podem impedir que essas coisas se realizem somos nós mesmos, porque simplesmente jogamos fora, abrimos mão, porque uma raposinha chamada desejo desenfreado, esse é o nome. Essa é a raposa com a qual nós temos que lutar e apanhá-la. Um desejo desenfreado que vem não sei de onde, que alcança a gente em determinado momento e que faz você colocar tudo a perder. E amplia esse desejo para qualquer área que você quiser. Aqui no caso foi por um prato de comida, mas pode ser um desejo sexual, pode ser um desejo de fama, de sucesso, de reconhecimento, um desejo desenfreado que você não consegue controlar e que te faz pôr tudo a perder. Um pouquinho de cozinhado vermelho fez Esaú perder a sua herança, não só o dinheiro, mas a bênção de seu pai. Isso fez o prejuízo maior da sua vida. Então esse que tinha tudo para dar certo, agora dá errado, porque não consegue controlar os seus desejos. E o pior é que a gente, quando passa por isso, a gente tem a infeliz mania, diabólica mania, de nos fazer de vítima, que é talvez um dos piores sentimentos do ser humano. Erra, mas se faz de vítima. Erra, mas se faz de inocente. E a Bíblia diz que não funciona. Em Gênesis capítulo 4, do verso 6 ao 7, quando Deus fala a Caim, diz assim: Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Mas cabe a ti, cumpre a ti dominá-lo. Então o desejo desenfreado com o qual todos nós podemos lutar uma vez na vida, ou sempre, ou constantemente, cabe a nós dominá-lo. Não dá para dar aquela desculpa: não consegui resistir, não deu para dominar. Talvez Saul, perguntado, pudesse assim responder: Saul, por que... Saul não, Esaú, né? Por que você fez isso? A fome estava me matando. Como ele diz: que adianta herança se eu morrer aqui agora? Então esse é o pensamento. Essa é a raposinha. Veja, não é um grande problema, mas é uma pequena escolha. Mas é um pequeno parâmetro usado de forma errada. Tem gente que não consegue lidar com desejo desenfreado. Tem gente que nunca prospera na sua vida. Por quê? Porque ela não consegue dizer não para ela mesma. Tudo que ela deseja, ela tem que comprar, tendo ou não dinheiro. E aí, meu irmão, quantos outros exemplos eu poderia dar? Tem gente hoje cheia de dívida,
Coitadinho, aí se faz de vítima. Ah, o mundo não me sorriu. Eu não dou sorte na vida. Estou devendo a Deus e o mundo. Mas quem fez a dívida foi você. Foi você que não controlou o teu desejo desenfreado. Não foi os outros, não é o mundo, não é o sistema capitalista. É você que não sabe se controlar. E isso eu poderia dar tantos outros. Falei de dinheiro, pode falar da área sexual. Ah, não consigo resistir. Então vai assumir o prejuízo. Apanhe essa raposa antes que a tua vida que está dando certo, de um momento para outro, despenque. Está florindo, mas não chega a frutificar, porque você não apanha essa raposa, desse desejo que te leva para baixo, que cumpria a você dominá-lo, mas você deixou a culpa para os outros. Você jogou a culpa nos outros, no sistema, sei lá em quem, e não dominou o que deveria ter dominado. Outro exemplo que eu dou a você está em Números, no livro de Números também, outro exemplo bastante conhecido, outra história bíblica que todos nós conhecemos bem. Números capítulo número 20. Números capítulo número 20, no versículo 7 e no versículo número 8. Números 20. Disse o Senhor, versículo 7, a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, o que Deus diz? Falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Deus deu uma ordem a Moisés para lidar com um povo que tentava se rebelar por falta de água, pela dificuldade do deserto. Deus iria fazer um milagre e deu uma ordem a Moisés: olha, leva todo mundo ali para aquela rocha, e quando chegar lá, você fala com a rocha, e a rocha vai jogar água, e todo mundo ali vai ser dessedentado. Mas a Bíblia continua no verso 9 em diante, dizendo: então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Até aqui tudo bem. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Até aqui tudo bem. Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Até agora tudo bem. Moisés falou com o povo, e agora tinha que falar com a rocha. Mas na hora de falar com a rocha, diz a Bíblia no verso 11, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Esse episódio, você que conhece a Bíblia, sabe que ele custou a Moisés. Você sabe o que esse episódio custou a Moisés? Custou o fato dele não entrar na terra prometida. Dele guiar o povo por 40 anos, fazendo tudo que Deus mandou, de aturando todas aquelas manhas e infantilidades daquele povo rebelde, como estava nessa situação. Moisés já estava por conta. E aqui Moisés, então, por esse episódio, que você talvez diga, mas tão pouco, Senhor. Ao invés de falar, ele deu 2 cacetadas. Qual o problema disso? Que pecado! Como eu disse, meus irmãos, não são os grandes pecados como alguns gostam de chamar, embora não existam. Mas são pequenas coisas que podem nos atrapalhar. São as raposinhas. Essa raposinha tinha que ter sido apanhada por Moisés. E qual é a raposa? É a raposa da precipitação. Quantos de nós já não incorremos em algum erro dessa natureza? De sermos precipitados naquilo que falamos, naquilo que fazemos, nas atitudes, nas decisões que tomamos, de cabeça cheia, não é? De cabeça preocupada, fazemos algo, depois nos arrependemos, não pensamos, fizemos impensadamente. Precipitação é a grande raposa aqui, ou melhor, a pequena raposa. A raposinha que deveria ser apanhada por Moisés. Mas a Bíblia diz no versículo 12, mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que te dei.
Porque naquela atitude de precipitação estava embutida ali uma falta de fé, uma falta de confiança. Deus disse: fale a rocha. Mas eu talvez tenha pensado, Moisés talvez tenha raciocinado, a palavra só não é suficiente. Talvez tenha se esquecido que Deus criou tudo pela palavra. E aí ele diz: não, eu tenho que bater nessa rocha, que aí vai sair água. Então, na verdade, essa precipitação, ela muitas vezes denota de nossa parte uma falta de fé. E isso é muito grave, embora a gente ache que não é nada. Porque a Bíblia diz que sem fé... Você conhece, viu? Você sabe o versículo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, mas eu me sacrifiquei, mas eu conduzi esse povo, mas eu aturei tanta gente, eu aturei tanto desaforo, rebeldia e tal. Mas nesse momento você não teve fé. E a tua falta de fé não te permite agradar a Deus. Essa é uma raposinha que precisa ser apanhada. Se há uma precipitação, se você incorre frequentemente nesse problema, como eu disse, nenhum de nós está livre. Se eu perguntar aqui quem nunca se precipitou, eu acredito que ninguém aqui levantaria a mão. Quem nunca deu uma palavra impensada? Quem nunca tomou uma atitude da qual depois se arrependeu? É claro que isso acontece. Mas o que eu estou dizendo é que se não apanhar essa raposinha, a vinha que está florescendo pode vir a morrer, porque raposinha devasta vinhedos. Então, se o problema está na língua, sabe o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo número 3, versículo 5? Assim também a língua, pequeno órgão, parece uma raposa. Se gaba de grandes coisas, nos exaltamos com ela. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Uma língua que se gaba, uma língua que afirma grandes coisas pode se transformar num instrumento incendiário. Como uma pequena raposa pode derrubar um muro de pedra, como uma pequena raposa pode devastar um vinhedo, a ponto de não sobrar nada, a ponto de não haver mais nenhuma produção. Cuide da língua, cuide das atitudes, seja mais fiel a Deus, creia mais no Senhor, controle mais suas ações, suas decisões, suas palavras, porque um momento de precipitação, dependendo da circunstância, pode custar muito caro, porque foi uma raposinha que ficou solta. Davi, reconhecendo isso, ele faz aqui no Salmo 141 uma oração. Ele diz no verso 3, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Sabendo que esse é um problema constante com o qual temos que lutar, ele ora. Mas eu quero dizer a você que essa oração de Davi, ela não pode ser levada ao pé da letra, para que a gente então faça essa oração e aí mais uma vez se desculpe e culpe alguém. Porque é muito interessante isso. Eu digo, Senhor, guarda a minha língua, guarda a minha boca. Aí se eu falar um palavrão, se eu xingar alguém, se eu fizer alguma coisa, a culpa foi de Deus que não guardou. Percebe como é que a gente se livra fácil? Hã? Culpa eu não quero, eu tenho que jogar em alguém. Eu não quero culpa, igual Adão e Eva. O que aconteceu? Adão, como é que é? Foi a mulher que o Senhor me deu. Culpado, no fundo, é o Senhor. Tivesse me dado uma mulher melhor, isso não tinha acontecido. É sempre o outro culpado. Então, entenda a oração de Davi como um reconhecimento do problema. Mas não atribua a Deus o tratar do problema. Porque como está escrito lá em Gênesis que eu li contigo, o teu desejo é contra ti. Cabe a você dominá-lo. A tua língua está dentro da tua boca. Esse versículo sou eu que estou fazendo, tá? Tua língua está dentro da tua boca. Cabe a você controlá-la. Isso é Maurícios 1.1, tá bom? Não está na Bíblia, mas é o princípio. Então, cabe a nós controlar e não atribuir a alguém a culpa por aquilo que fizemos. Terceiro ponto, eu vou ler contigo agora o livro de Esther. Vamos olhar aqui o livro de Esther.
Esther é um livro muito pequeno, não é, com poucos capítulos, mas no capítulo 7, no versículo 10, está escrito assim: enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Não sei se você conhece a história de Esther, mas esse homem, Amã, ele decidiu que ele não gostava de judeu. E ele começou a achar, tem muito judeu aqui nesse reino. Eles vão acabar tomando conta. Parece um meio com Hitler, né? É a mesma analogia, é completa. Inclusive os judeus associam esse episódio ao tribunal de Nuremberg que julgou os nazistas. Porque o raciocínio é o mesmo. Vamos acabar com os judeus. Vamos exterminar esse povo, era a ideia de Amã. E o que é isso tem a ver, né, com a raposa? É a raposa da inveja. Porque esse sentimento de Amã é o sentimento da inveja. Eu estou vendo alguém crescer, eu estou vendo alguém prosperar, e eu estou invejando isso. E quando eu começo a inveja não é só querer o que o outro tem. A inveja é não querer que ele tenha, entende? Não é só o desejo, eu invejo fulano, eu quero ter o que ele tem. Não, a inveja ela sempre extrapola para o desejo de que o outro perca, de que o outro seja derrotado e que além de ele não tem aquilo, ele perca o que tem e eu tenha então o que ele tem. Esse é o sentimento completo da inveja. Então Amã, movido por esse sentimento, ele planeja matar os judeus. Ele se revolta, não é, contra o povo de Deus e planeja a sua morte. Só que a inveja, ela sempre volta contra você. Sabia disso? É por isso que eu sempre disse aqui várias vezes, alguns irmãos ficam até meio esquisitos, né? Não tenha medo de olho grande, irmão. Você tem medo de olho grande? Então tem medo de peixe, né? Tenha medo de olho grande. O que o olho grande vai te fazer? Só vai te olhar. Você é protegido por Deus ou não é? Você é guardado pelo Senhor ou não é? E normalmente a inveja volta como mal para aquele que invejou. E aqui é um exemplo muito claro. Porque Amã, o texto que a gente leu, diz que ele morreu na forca que ele preparou para Mordecai, o judeu. Ele preparou uma forca para Mordecai e para todos os judeus que ele queria exterminar num campo de concentração da época. Ele preparou. E qual é a ironia do destino? Quem morreu nessa forca foi ele. O mal que ele desejou foi o mal que o atingiu. O castigo que ele queria para o outro foi o castigo que ele sofreu. Por isso eu digo a você, a mim, a todos nós, apanhe essa raposa da inveja. Apanhe essa raposa de olhar com maus olhos para aquilo que os outros têm, para aquilo que os outros são. Apanhe essa raposa de desejar o mal para alguém, porque todo o mal que você deseja certamente voltará contra você. Outra raposa que precisa ser apanhada, eu recorro ao livro de 2 Reis, capítulo 5. Segundo porque é livro, segundo livro de Reis. Nunca diga 2 Reis, 2 Crônicas. Me irrita profundamente. Estou brincando. 2 Reis, capítulo 5, versículo 25 ao versículo 27. Diz assim: ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. É o exemplo de Geazi. Se você pensar na vida de Geazi, você vê uma vida que está prosperando. Você vê uma vida que está florescendo. Geazi é o ajudante de quem? De Eliseu, o profeta. Geazi é o primeiro ali depois de Eliseu. É o herdeiro, vamos dizer assim.
é aquele que está na administração da escola de profetas de Eliseu. Está florescendo. Tinha tudo para que, quando Eliseu morresse, ele pudesse receber de Deus a unção que estava, como aconteceu, de Elias passou para Eliseu, de Eliseu podia passar para Geazi. Mas o que Geazi faz? Ele mente. A raposinha aqui é a raposinha da mentira. E essa raposinha, ela é tão bonitinha, irmãos, que a gente está sempre dando um nome bonito para ela. Né? Você já viu? Tem alguns até que falam uma mentirinha santa. Olha que bonitinha, que mentirinha linda, santinha. Não é engraçado isso? A mentirinha. Geazi, ele contou a mentirinha, você lembra do episódio? Eliseu, usado por Deus, vai curar Naamã de sua lepra. Fazendo o quê? Passando a mão nele, dando um saravá? Não. Falou, vai lá, toma banho no rio 7 vezes, você vai ficar curado. E Naamã chegou lá carregado de presente para comprar a bênção, carregado de tesouro para deixar a casa do profeta bonita, para reformar a igreja do profeta. O profeta disse assim, não quero nada. Pode voltar com teu dinheiro. Porque o grande problema ali seria Naamã, que era mundano, associar a bênção com dinheiro. Se Eliseu aceita, ele ia sentir que pagou pela cura. Ele ia sentir que Deus se compra com alguma quantia. Então Eliseu, de Deus, diz assim, não quero nada. Mas Geazi está ali do lado vendo, está olhando, está precisando de uma pintura aqui, está precisando de um piso novo, o ar-condicionado tem que fazer manutenção. Aí Geazi diz assim, eu acho que Eliseu está variando, o cara veio com isso tudo, vai voltar com isso tudo. Olha que desperdício. E aí, sem Eliseu ver, sem ele perceber, ele pica a mula, né, como fala, vai atrás do cara, vai atrás de Naamã. E aí, quando chega lá, dá uma desculpa qualquer, Naamã queria dar, ele também queria receber, juntou a fome com a vontade de comer, pronto. Resolvido o problema. Deu a ele muitos bens ali e ele voltou. Só que só tinha um problema, ele não combinou com o Espírito Santo. Não combinou com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo foi lá para o ouvido de Eliseu e falou assim, ó, dá uma olhadinha nesse filme aqui, olha meu tablet. Tá vendo aqui? Tá aqui, ó, Geazi tá ali, tá vendo ele? Parou a carruagem, desceram os bens, tá tudo aqui. Você tá vendo, Eliseu? Tô vendo. Então beleza. Aí Eliseu, quando vai conversar com Geazi, e esse é o problema maior, ele pergunta assim, onde é que você estava? Como quem não quer nada. Tinha ali uma chance dele transformar a mentira apenas num evento de falha, de erro. Ele podia dizer, olha, Eliseu, eu pisei na bola, sabe? Eu fiquei impressionado com a quantidade de coisa que aquele homem trouxe. A gente está precisando de tanta reforma aqui. Eu falei, eu não posso deixar passar. Infelizmente, eu fiz isso. Uma mentira confessada, ou um erro confessado, melhor ainda, porque não há mentira, né? Ele falaria a verdade. Eu imagino, não está na Bíblia, que haveria perdão. Porque Deus perdoa quem se arrepende. Deus perdoa quem confessa e deixa. Mas a Bíblia diz, aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Jamais a vinha que está florescendo vai produzir, porque ele esconde o pecado. E aí um pecado chama outro pecado, por isso a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Além de errar, quando Eliseu pergunta, onde é que você estava? Ele fala, não, estava por aí, estava ali olhando não sei o quê, estava ali passeando, né? Inventa uma coisa qualquer. E aí ele selou o seu destino. Porque ele mentiu para aquele que era assim com o Espírito Santo. Ele falou assim, olha, eu já vi no tablet aqui, eu vi tudo que você fez na câmera escondida. Tinha uma câmera te seguindo, um Big Brother lá no céu, que você não percebeu. E eu vi tudinho que você fez. Mas porque você mentiu. Porque você não apanhou essa pequena raposa, que talvez alguém diga, mas foi uma mentirinha, tão justificável, não é? Tão coberta de porquês, mas isso custou a Geazi, isso custou a sua vida,
isso custou o seu futuro, isso custou o seu progresso, a sua prosperidade e o pior, custou a sua família. Porque a lepra que se apegou a Gease, ela se apegou à descendência de Gease para sempre. Isso é o grande problema. Às vezes uma raposa que a gente não apanha, ela acaba devastando o nosso vinhedo. E a nossa família, ela depende do nosso vinhedo. Sabia disso? Um erro que você comete pode se estender a gerações. Isso não é maldição hereditária, não. Isso é consequência. Porque o vinhedo é da onde todos nós comemos. Se o vinhedo é destruído, da onde virá o sustento para a família? E isso foi jogado fora por uma mentira, por uma pequena raposinha que não foi apanhada e o vinhedo foi devastado. E para terminar, eu quero ler contigo Mateus, capítulo número 25. Mateus, capítulo 25. Jesus conta aqui uma história muito importante, a partir do verso 24 até o verso número 30. Mateus capítulo 25, do verso 24 em diante até o 30, diz: chegando por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Todos nós conhecemos essa história contada por Jesus. E a raposa da questão aqui é o desinteresse, a desatenção, que muitas vezes toma conta de nós, como foi dito ainda há pouco aqui pelo André. Por que não quero? Porque eu não quero, eu não tenho interesse. Por que eu não vou? Porque não me interessa. Porque eu não quero investir o talento que Deus me deu, eu não quero multiplicar, está bom do jeito que está. Eu vou simplesmente escondê-lo. Eu vou simplesmente guardá-lo aqui, achando que estou fazendo grande coisa, pelo menos não estou roubando. Quando ele voltar, entrego exatamente o que recebi. Então hoje a gente vive num mundo em que ser honesto parece que é uma vantagem e não uma obrigação, né? Mas a obrigação, segundo Jesus, era maior, era produzir, era render alguma coisa, mas o desinteresse, a desatenção não permite que eu renda nada. E quando eu não aplico o pouco que eu tenho, eu não posso esperar o muito. Quando eu não invisto o pouco que eu tenho, desdenhando daquilo que me foi dado, e tudo que me foi dado por Deus, eu estou mostrando a minha desatenção. A minha falta de cuidado. Isso é uma raposa. É uma raposa que custou a esse personagem da história, custou tudo a ele. Porque o Senhor disse: lançai-o fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Uma pequena raposa que pode ser apanhada, deve ser apanhada. Perceba isso, irmãos. Que raposa é essa? Desatenção. Que raposa é essa? Desinteresse. Não fiz nada errado. O que fez errado esse homem? Ele deu, ele recebeu, ele guardou direitinho, protegeu. Quando o Senhor chegou, devolveu, pau a pau. O que fiz de errado? Talvez muitos se perguntem. Você só não fez. Você não fez nada de errado, mas também não fez nada de bom. Você não fez nada grave, mas também não fez nada de produtivo, porque você simplesmente é um desinteressado. Isso é uma pequena raposa, que a gente não atenta, porque a gente olha para a gente e diz: olha, eu pago imposto, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu venho à igreja, eu escuto pregação e tal. Tá bom, tá tranquilo, tá favorável, como dizem, mas não tá tranquilo, nem tá favorável, porque Deus espera um pouquinho mais. Deus espera que aquilo que Ele te deu
seja de alguma forma acrescido de alguma coisa. Veja, ele não fala em quantidade, ele não espera que você faça render 10 vezes mais. O outro conseguiu dobrar, mas ele não espera isso, ele falou apenas em juros, que é muitas vezes insignificante, mas é pelo menos um pouquinho mais do que eu recebi. E quando isso não acontece, é a raposinha do desinteresse, da desatenção, que precisa ser apanhada, porque senão ela devasta os vinhedos, e aquilo que estava em flor vai morrer e não vai prosperar. Irmãos, que a gente saiba, como eu disse, podia dar muitos mais exemplos, identificar qual é a tua raposinha, aonde é que ela está. Ela está rondando a tua vinha, ela está rondando o teu vinhedo, ela não quer fazer nada além de devorar, de destruir, porque é isso que a sua natureza manda fazer. Mas cabe a mim e a você apanhar. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, pois devastam os vinhedos e as nossas vinhas já estão em flor. Cuide disso, deixe florescer até chegar a frutificar. Amém? Vamos orar? Coloque diante de Deus a tua vida e peça a Deus que te abra os olhos. Qual é a tua raposa? É o desejo desenfreado, é a precipitação, é a inveja, é a mentira, é o desinteresse simplesmente? Ou é outra que o Espírito Santo te lembra? Mas independente de qual seja ela, apanhe essa raposa, apreenda essa raposa, afaste ela da tua vinha, porque o prejuízo pode ser para você e para os teus. Cuide disso, trate disso, apanhe as raposas como o Senhor está falando contigo, porque essa função é tua, não dá para terceirizar, cabe a ti dominar, não dá para colocar a culpa em ninguém, é você que precisa consertar isso. Conserte isso e ore a Deus junto comigo agora. Pai, eu preciso que o Senhor me mostre aonde estão essas raposinhas tão pequenas que às vezes nem percebo, aonde estão essas raposas que estão à espreita da minha vinha que está florescendo, e eu quero que ela frutifique, Senhor. Por isso, Deus, me ajuda a encontrá-las. A única coisa que te peço, me ajuda a enxergá-las. Abre os meus olhos, Pai. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Para que eu possa ver que um desejo desenfreado não vale a pena. Que uma mentira não vale a pena. Que uma precipitação vai colher depois problemas. Que não vale a pena invejar ninguém, porque o Senhor tem me dado de tudo. Abre os nossos olhos, Senhor, para que vejamos aonde estão essas pequenas raposas que podem devastar um vinhedo, que podem derrubar um muro de pedra. Nos ajuda a identificar e caçar cada uma delas. Eu te peço isso por mim e por cada irmão, em nome de Jesus. Amém.